tema mais feliz, mas eu acho que não vai dar muito não, porque o próximo tema nosso aqui é sobre a dança das cadeiras dos técnicos brasileiros, né? Que a gente bem tá falando, tá tão em voga. Eu acho que junto com as dívidas também brasileiras, essa questão de demite ou não demite, cai ou não cai dos treinadores, ela vira e mexe, vai à tona aqui no Brasil, né? Porque aqui agora a gente vai para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana agora e já tivemos as outras 6 rodadas, 6 treinadores que caíram, né? Teve treinador do Sport, treinador do Goiás, teve treinador de uma porrada de time aí. Eu queria saber de vocês, começando com o Loyola. Cara, você acha que isso é algo cultural do Brasil, algo enraizado aqui na cultura brasileira, ou você acha que é algo que é essencial? Tipo assim, aqui a gente precisa ganhar, ganhar, ganhar para sustentar o técnico, ou você vai com esse pensamento aí também, ou você acha que não, que tinha que deixar o cara trabalhar e tinha que dar o máximo de tempo para ele possível, mesmo perdendo ou não, para o time, para ele alavancar também? O que você acha? Eu discordo, Fran, de sair de demitir o técnico o mais rápido possível, que é isso que parece que está acontecendo. Se o técnico perder, às vezes, 2 partidas para times bons, ele já é demitido. Ainda mais quando tem um plantel assim bom dentro de suas mãos. Aqui não há paciência com ninguém. É muito complicado o nosso futebol brasileiro. O Setien, por exemplo, puxando um pouco para o... Tem que comparar, mas lá no o Setien, ele fez um mau trabalho, um péssimo trabalho pelo Barcelona, mas ele fez o trabalho dele, ele teve chance de fazer o trabalho dele. Ele pode chegar e falar assim, ó, eu fiz meu trabalho, mas aqui o que está acontecendo no Brasil, cara? Os caras vão, sei lá, eles treinam 3 jogos e já são demitidos. O Dorival, por exemplo, ele praticamente treinou o time 2 vezes e já foi demitido, sendo que ele nem entregou um trabalho ainda. Então, essa falta de paciência com nossos técnicos acontece rotineiramente, eu acho que é algo complicado, por isso que não dá rodagem pro cara, e por isso também que os times não engrenam, porque não há essa paciência. O futebol hoje, a verdade é que o futebol hoje brasileiro é imediatista, ele quer o resultado o mais rápido possível, mesmo quando o time é ruim, porque essa é a verdade. Há times que são muito ruins e tem técnicos que conseguem ainda tirar leite de pedra, mas mesmo assim, eles não conseguem, eles não têm essa paciência e não têm a humildade, né, de ver que o elenco também é limitado. E isso que vem acontecendo no futebol brasileiro. Não, isso bem que você pontuou, é verdade total, porque aqui no meu estado mesmo a gente tem equipes que não tem verba, não tem condições de ter jogadores acima da média, como todos querem, né, para os seus times, e mesmo assim fica trocando e mudando e trocando e mudando, como se o problema todo fosse na mão de um treinador, né, como se ele fosse o problema, ele que fosse fazer o gol, ele que fosse errar o gol, né, ele que fosse rebaixar ou aumentar o time da equipe, né. Mas, Avart, eu queria saber de você, cara, se, por exemplo, fosse um grande clube de expressão aí, vamos colocar um Flamengo, por exemplo, que a gente está vendo o Domenech aí, que ele está tendo muita dificuldade para gerir o clube. Cara, você acha que nessa questão de pressão, ele precisa urgentemente fazer um ótimo trabalho logo para ele provar que ele tem que estar ali, ou ele tem que ter tempo e pode ter resultados ruins e resultados bons alternando, porque o Flamengo está muito mal acostumado por causa do Jorge Jesus, né? Mas o que você acha? Você acha que ele tem que ter uma longevidade no cargo e alternar até conseguir vamos dizer assim, uma sequência, ou você acha que ele já tem que pegar e de uma vez e ir de uma hora para outra, e o Flamengo tem que ter calma ou não com ele? Como é que você acha, por exemplo? Não, eu acho que o Flamengo tem que ter calma, porque o cara nunca jogou uma Liga Brasileira, o cara só jogou MLS e foi técnico, inte- assistente técnico do Guardiola, né? Mas não chegou a de fato treinar, ser técnico de verdade, né? E acho que tem que ter tempo, sim, acho que ele vai vendo o time, como que tá sendo, ele tá cometendo alguns erros, colocando Everton Ribeiro e Rascaeta no banco, e Gerson no banco, né? Que eu acho que são 3 caras bem principais, assim, do meio campo do Flamengo, que não podem ser tirados, mas, enfim.
Mas eu acho que ele está conhecendo o time, está botando a filosofia nos jogadores. Acho que os jogadores estão agora estão pegando o ritmo, né? Está vendo algumas melhoras agora no Flamengo nos últimos jogos que aconteceu. Uhum. Eu acho que tem que manter tem que manter o técnico por mais tempo para ele mostrar o trabalho dele. Eu acho que não é assim, ele venceu 3 jogos, beleza, o cara venceu 3 jogos ali, aí pega um clássico, perde o clássico, é demitido. Tem que tirar esse cara. Gente, não é assim que funciona. Você não dá o trabalho para o técnico, você não dá o tempo para o técnico estar envolvido com o time, entendeu? Eu não acho certo. Não acho certo Uma coisa, essa demissão. uma coisa que eu queria te perguntar também, que tá para passar com o Matheus, cara, por exemplo, o Fernando Diniz, que vira e mexe, a gente tá tão falando dele, né? Porque ele gosta de tá nesse meio dessa dança das cadeiras, inclusive. Cara, ele já está no São Paulo há um ano, certo? Ou se eu estou errado, há quase um ano, há 11 meses e pouco. Por aí. Vocês concordam comigo que ele não conseguiu ainda dar uma cara para o time, ele não conseguiu ainda engrenar com o time do São Paulo, ele não conseguiu ganhar um título, por exemplo, teve eliminação para o Mirassol, que foi feia, aos olhos do Brasil inteiro, foi feio. Então, assim, o tempo ele teve, né? O tempo ele tá tendo, na verdade, né? Que o São Paulo tá dando tempo para ele estudar e para ele manejar o time. Mas ele não tá tendo os resultados. Nesse caso, por exemplo, que o cara já teve um tempo realmente, você acha que esse tempo é meio que contado de tanto tempo assim? Ou você acha que tem que deixar mais? Ele tem que ter mais tempo ainda para conseguir dar o resultado dele? Ou já deu, por exemplo? Por exemplo, depende do clube, porque tem clube que deixa mais tempo, vê como está o técnico trabalhando certinho. Agora mesmo, o Diniz ganhou o clássico, se manteve certinho, subiu de tabela, e do Corinthians tá quase. É, é, tá, tá, tá com a pressãozinha de demissão. Mas isso, como eu disse no passado, é a cultura do Brasil. Isso também vem de base. Isso é totalmente da base dos clubes brasileiros. Parece que os técnicos querem mais vencer do que jogar um futebol bonito, trabalhado. Então, isso é do Brasil. Parece que também, sim, quando veio o Jorge Jesus e também o Jorge Sampaoli treinar o Santos e o Flamengo, parece que os dirigentes deram mais tempo para eles do que o técnicos brasileiros, principalmente da base. Então, isso pode ser uma dúvida diante dessa polêmica. Porque assim, é um engraçado que nós brasileiros, né? Aqui como nós quatro que somos adoradores do futebol, não tem jeito, cada um com o seu time aqui. Infelizmente, é engraçado, né? Eu também tenho esse pensamento de que tem que deixar o cara trabalhar, e eu acho que o deixar o cara trabalhar é tirar a pressão do cara. Por quê? Assim, se, por exemplo, a gente está fazendo o nosso trabalho, quem é editor que seja, jornalista que seja, qualquer pessoa, você está fazendo seu trabalho. Se você tem pressão a todo momento em cima de você para você ser perfeito, para você conseguir o resultado máximo e tudo mais, cara, você naturalmente vai cair de rendimento, porque você vai ter aquela coisa na sua cabeça que você precisa ser 100% o tempo inteiro, né? E a gente sabe que o ser humano não funciona assim. Então, assim, ao momento que tira um pouco dessa pressão do cara e coloca em outras coisas e deixa o cara trabalhar, eu acho que a realidade ela melhora, né? Sobre isso, ô Lucas, acho que assim, eu acho que às vezes o técnico funciona em outros times e não funciona naquele, porque talvez aquele time em específico tenha dado muita pressão no cara, que é o caso que você fala aí. E em outros times ele fica mais livre e consegue trabalhar, consegue obter resultado. Eu acho que assim, no caso do Fernando Diniz, cara, São Paulo, assim,
Ele tem uma fama de pegar o Pelo jogador, histórico. tem um histórico, uma fama aí de pegar o treinador e ficar, não deu certo, demite, não deu certo, demite toda hora. Eu acho que assim, mesmo acontecendo isso, eu acho que você tem que dar tempo para o técnico. Mas no caso do Diniz, eu não sei como funciona, que o cara já está assim, há um ano no São Paulo. O cara finalmente parece que agora deu uma alavancada. Mas também você não pode esperar tanto, sei lá. Ele não vai, São né? Paulo não joga bem. Ele não dá aquela sensação de tipo assim, porra, é um novo Flamengo, por exemplo. Sim, você não dá uma sensação de confiança. Nossa, olha, esse técnico vai para frente. Sim, eu te entendo. Por exemplo, igual agora, por exemplo, eu acho que o Cuca é um bom técnico para o Santos, cara. Ele se dá bem lá. Ele se dá bem lá. Tanto é que ele voltou para o Santos engrenou. Então, assim, o São Paulo está lá em segundo lugar, mas, cara, o São Paulo na campanha de 2017, 2016, foi o melhor e aí depois decaiu pra caramba. Então, assim, não pode esperar muito, sabe? O time também não engrena, parece que os jogadores não querem jogar tanto. Assim, agora tem o Daniel Alves, tem uns jogadores específicos que querem jogar de fato, mas parece que o time também não vai. Mano, é muito, muito complicado, sabe? Eu acho que o Fernando Diniz ele não traz essa confiança no caso de São Paulo, né? Ele não traz essa confiança pro torcedor. Sim. Assim, eu não A sei se vocês vão concordar questão. comigo. Gustavo, eu só queria passar a bola para você uma Não, outra pode. pergunta, né? Eu queria passar para você uma outra pergunta nesse tema também. Que se esses treinadores específicos assim, que não tem uma grande expressão, por exemplo, porque não dá para você comparar com o Luxemburgo com o Diniz, né? Por questões de conquistas, né? Por exemplo, eu acho para mim que o Luxemburgo é maior que o Diniz, por tudo que ele já fez. Então, assim, o cara consegue gerir um Palmeiras tranquilamente, vamos dizer assim. E já coloco o Diniz, ele não conseguiria gerir um Palmeiras direito, ele não conseguiria de jeito algum, entendeu? Então, assim, eu acho, não sei você, eu queria até perguntar para você e depois para o Matheus para a gente encerrar esse tema também. Eu não sei se você concorda, mas esses treinadores de menor calibre, eles não deveriam também treinar equipes de menor calibre até conseguir uma casca para subir, para ir para outras equipes de maior potencial? Ô, Lucas, deixa eu só dar uma Sim, pincelada para ajudar o Gustavo a captar uma coisa. Talvez não seja o perfil do treinador para o perfil do time. Acho que isso também vale a pena comentar. é, Porque tem treinadores que funcionam em uns times e não funcionam em outros. Uhum. Caso, por exemplo, do Mano Menezes, que funciona no Corinthians, funciona no Cruzeiro, mas jamais vai funcionar no Palmeiras, jamais vai funcionar no São Paulo. O Cuca, por exemplo, que funciona bem no Santos, mas nunca que vai Flamengo. funcionar no Corinthians. Só para você dar. Mas pode responder É, aí. a questão do DNA, né, cara? A identificação com o clube que você tá. A questão do Diniz, que tu tinha perguntado, França, ele já tinha treinado o Audax, né? E ele, por sinal, foi muito bem. Depois foi rodando, Atlético Paranaense, Fluminense. E, enfim, ele tá, como a gente diz, uma eterna promessa, né? Porque ele tem muito potencial para ser um grande técnico. Estava sendo até cogitado, assim, tendo mais sondagem do Barcelona, porque a filosofia de jogo dele é realmente muito interessante. Eu acho que eu estava conversando com o meu amigo esses dias sobre essa questão mesmo do Diniz. Inclusive, salve aí, Cleitinho, que deve ver o vídeo aí. Ele tá falando que o problema do Diniz é que ele não tem um auxiliar defensivo. O problema do Diniz é justamente isso, a parte defensiva. Ele tem as ideias boas de linhas altas, posse de bola, mas ele sempre fica muito exposto lá na defesa e isso acaba com o trabalho dele, né? Porque deixa completamente exposto o clube.
Essa questão do DNA, cara, é interessante, porque o Luxemburgo, por mais que tenha um trabalho contestável, inclusive, acho que ele não vai permanecer muito tempo no clube se continuar desse jeito, mas ele ganhou um título que não vinha há muito tempo, né, do Paulistão. É engraçado, né, o presidente falava de Paulistinha, ganhou o Paulistão, comemorou como se fosse uma Champions League, mas, enfim, essas coisas vêm acontecendo, trabalhos contestáveis vêm acontecendo de... Claro que quando a gente tem um time bom na mão, o próprio técnico do Flamengo ele tem um timaço na mão, venhamos e convenhamos. E quando o trabalho não vem de imediato, é questionável realmente o trabalho. Também como o próprio Luxemburgo, o time não joga. O time tem elenco, mas não joga. E é aquilo de ter um treinador que faz funcionar o futebol melhor do cara. O próprio exemplo do Diniz, o Luciano veio agora, ele tá jogando muito. Então, os jogadores correspondem quando também o técnico passa essa confiança para o clube, né? E o São Paulo tem sido aquele nosso amigo, né? Que a gente vai na festa, fala que vai pegar todo mundo, chega da festa e não pega ninguém. Então, é o São Paulo que tá com esse problema aí, infelizmente. E para finalizar, Matheusão, eu queria saber a sua opinião sobre isso que eu te perguntei também para o Gustavo, da questão dos treinadores que menor calibre, que tem que treinar times de menor potencial para depois ir subindo. O que você acha? Sim, podemos voltar quando o Rogério Ceni foi treinar o São Paulo, não teve uma boa sequência. Foi para o Fortaleza para ele tentar melhorar, foi muito bem. Foi para o Cruzeiro, também não foi muito bem, voltou para o Fortaleza, agora está fazendo um bom trabalho. Isso pode ser, talvez, por causa da direção sim, Mas, Matheus, no caso do Cruzeiro, o Rogério Ceni acho que não foi bem, não pelo que ele fez, né? Pelos jogadores, né? Pelo jogador. E foi bem, cara. O Cruzeiro já estava naquela situação já, né? Que todo mundo conhece, né? E ainda, parece que Jesus na causa. Então, mas parece que os jogadores não curtiram muito ele quando foi pro Cruzeiro. E isso pode ter dado briga ou talvez discussão entre eles. Mas assim, o Diniz, não está fazendo um bom trabalho, assim, não fez um bom trabalho no Fluminense e no Atlético Paranaense. Começou bem, mas depois foi perdendo. É porque assim, o Diniz sempre começa bem, mas depois parece que os jogadores perdem peças com ele, perde a paciência, depois não tem evolução com o time, até com os dirigentes. Isso pode causar. Infelizmente também a gente tem essa realidade no Brasil, né? E para finalizar essa parte aqui do nosso debate, eu quero tiro rápido aqui, bate bola rapidão. Aguarde para você, qual é o próximo técnico que infelizmente vai cair no nosso futebol aqui? Quem que você acha? Próximo técnico que vai cair. Ixi, cara. O Diniz estava para cair, eu acho que se ele perdesse pro Corinthians, provavelmente é o que dizem, né? As más línguas, que ele cairia. Mas eu tô nessa entre o Thiago Nunes e o Lucha, que a torcida tá muito na bronca com ele, não faz o time jogar, e o Thiago Nunes também a gente sabe, né? Queria imprimir uma filosofia diferente, mas não tá acontecendo nada com o time. Eu fico entre esses dois. Eu acho que pode ser o Thiago Nunes, cara. O Lucha não, porque ele ganhou recentemente um campeonato, então acho difícil a diretoria tirar um técnico que acabou de ganhar um campeonato. Pode ser. E, Matheus, para você, quem que cai? Sim, pelo momento estão falando que o Mano Menezes pode voltar a treinar com o Corinthians por causa do desempenho do Thiago Nunes, que não está muito bem, perdeu um clássico, acho que foi no domingo, se eu não me engano. E tá agora, domingo, né? Então, Isso. então Rogério Ceni, que não tá muito bem no Fortaleza, perdeu pro... Agora, Diniz também pode ser um bom caso que pode cair. Tem vários ainda.
Se o Rogério Ceni acho cair, se o Rogério Ceni cair e o Diniz cair, vocês já sabem para onde o Rogério vai, né? Eu vou de, eu vou forçar a de, caída dele, né? eu vou sair um pouquinho do eixo, mas eu acho que eu vou de Wagner Mancini aqui no Atlético Goianiense. Assim, por mais que a diretoria tá bancando o cara, eu acho que ele não vai aguentar não, porque né, já tem muitos resultados ruins. O maior resultado que ele teve aqui no tempo dele aqui foi contra o Flamengo, primeira rodada 3-0, né, que foi totalmente esporádico, mas depois nada rolou. Então eu acho que ele é o próximo a cair.